O programa Oeste Rural consolida cada vez mais a sua audiência aos domingos às 8h30 da manhã. É a hora do café ou chimarrão e de conhecer as novas tecnologias para o agro e a opinião dos técnicos e produtores rurais. Oferecimento o Sesc Sescope, Serviço de Aprendizagem do Cooperativismo. Água limpa poços, perfuração de poços profundos com equipamentos de alta tecnologia. Nova geração da Ford Ranger na concessionária Irmãos Esperandil, Chapecó e Xanxerê. Engetron Engenharia, equipamentos e soluções em energia solar. E Piazza Tratores, concessionária New Holland para Chapecó, Xanxerê e Abelardo Luz. Bom dia! A instabilidade climática segue assustando os produtores, provocando muitos prejuízos e também em áreas urbanas e rurais, conforme matéria do repórter Giovanni Petri, da NDTV. Outro problema que nós tivemos foi aqui, bem próximo a Chapecó, em Nova Itaberaba. Ontem, a nossa equipe, o Lucas Pollock e o Jair Correia, foram até uma propriedade rural, pois lá um chiqueiro que abriga 550 animais também foi atingido, toda a estrutura veio abaixo. Um porco morreu, outro ficou ferido, mas todos os animais precisaram ser transferidos e, de acordo com o proprietário daquele local, o prejuízo ultrapassa R$1 milhão. Porcos que seriam encaminhados ao abatedouro agora, no fim de dezembro, e provavelmente esse tempo vai ser adiado, claro, porque toda a estrutura precisa ser reconstruída para acondicionar esses animais. As chuvas constantes estão provocando prejuízos e atrasando o término do plantio da soja. E já provocaram perdas na safra de trigo em algumas lavouras, cujas sementes serão aproveitadas somente para a ração, não cobrindo os custos de produção. O aquecimento global e suas consequências foram temas debatidos na COP28, encerrada recentemente nos Emirados Árabes, e também será abordada no Itaipu Rural Show, em Pinhalzinho, e cujo lançamento oficial será na próxima sexta-feira, dia 15, no auditório do CT do Itaipu Rural, para colaboradores, imprensa e convidados especiais. Confira agora outros assuntos do programa de hoje. Fenômeno El Niño poderá reduzir a safra de grãos e a produção de alimentos em todo o planeta, afirmam técnicos e economistas. Nós estamos com uma previsão de menor produção, por exemplo, de feijão, uma produção menor, com efeitos na produtividade menor da soja, menos milho por causa da segunda safra que está atrasada. Furto de gado, última parte. Veja a reação de uma produtora que foi atrás de suas 12 vacas e as encontrou a 90 quilômetros. Moinho de Pedra de Iporã do Oeste continua moendo milho e produzindo a melhor farinha para a polenta. Uma por o município de Iporã do Oeste, ele foi colonizado por imigrantes alemães e italianos e também descendentes brasileiros. Agora, no Oeste Rural, que volta depois dos comerciais. Um novo capítulo da história automotiva do Brasil. É a nova geração da Ford Ranger, a raça forte sobre 4 rodas. A nova Ranger é pura adrenalina. Prepare-se para uma experiência única ao volante, com potência e versatilidade que vão além das suas expectativas. Visite a concessionária Ford Irmãos Esperandil em Chapecó e Xanxerê e seja um dos primeiros a viver essa emoção. No trânsito, escolha a vida. Quando você pensa em cooperativismo, aposto que a primeira coisa que vem à mente não é algo do cotidiano, né? Mas não é bem assim. O cooperativismo nos acompanha todos os dias. Ele está nos supermercados, fornecendo produtos para o nosso consumo. Nas clínicas e hospitais, o melhor atendimento de saúde. No transporte, que oferece mais agilidade nas nossas estradas. Na geração e distribuição de energia que chega às nossas casas. Na prestação de serviços especializados. Na produção dos nossos alimentos. E nos negócios financeiros, que facilitam e muito o nosso acesso ao crédito. Você pode até nem perceber, mas o cooperativismo está em todos os lugares, com serviços e produtos que fazem a diferença no seu dia a dia. Sistema OSESC, onde você estiver, o Coop está presente na sua vida.
A concessionária New Holland e Piazza Tratores tem promovido dias de campo para mostrar aos produtores rurais a tecnologia superior de suas colheitadeiras CR e TX. É uma colheitadeira que vem com uma tecnologia bem agregada. Hoje está ficando cada vez mais fácil superar uma colheitadeira com bastante tecnologia e é muito bom o produto. Cada vez o conforto é maior, quando tu dirige uma máquina mais atualizada, o conforto é maior, é que nem dirigir um carro simples e um carro de luxo, a diferença é essa. Durante as próximas colheitas, Piazza Tratores estará com sua equipe de plantão para dar assistência aos clientes New Holland de sua região de abrangência. Moinho de pedra, um recurso das famílias na metade do século passado para produzir farinha. Pois a Eunir Malgarese descobriu um em atividade no município de Iporã do Oeste. Essas rodas de pedra têm mais de 50 anos e entre elas já passaram muitos grãos de milho que se desmancharam e viraram farinha. A tradicional farinha de milho, que sustentou muita gente no período da colonização e ainda hoje tem lugar garantido na mesa. Entrar num moinho como este é voltar no tempo. O processo de moagem do milho e do arroz é rústico, aquele utilizado pelos imigrantes que colonizaram essas terras. Só que a maioria dos moinhos coloniais foi desativada. Um deles, que restou aqui no município de Iporã do Oeste, hoje presta um trabalho valioso aos agricultores familiares. No passado, esse moinho era tocado por roda d'água. Hoje, o motor faz toda a engrenagem funcionar. Modernização só até aí, porque o processo é o mesmo de 50, 60 anos atrás. Foi valorizando a questão da nossa cultura, da nossa tradição. Uma por o município de Iporã do Oeste, ele foi colonizado por imigrantes alemães, italianos e também descendentes brasileiros. E no passado, esse pessoal, eles consumiam bastante a farinha de milho através do processo de fazer o pão, né, o pão de milho, e também, mais especialmente para os italianos, faziam a tradicional polenta. E aí, na maioria das comunidades, existiam os moinhos coloniais, e uma vez, com o passar do tempo, esses moinhos estavam sendo desfeitos e também se perdendo esses valores. Vários produtos aqui já conquistaram os clientes. A cooperativa comercializa a farinha de milho em embalagens de 1, 2 e 5 quilos, além de uma farinha especial de milho branco. E ainda tem também um descascador de arroz antigo, de onde sai um produto muito valorizado nesta região, o arroz colonial, indicado para fazer a tradicional galinhada. Manter em funcionamento um moinho como esse é manter viva a nossa história e dar oportunidade para que as novas gerações conheçam um pedaço dela. Então, se passar por Iporã do Oeste, não esqueça da farinha de milho moída na pedra para a polenta da nona. E depois dos comerciais, furto de gado, última parte. Veja a reação de uma produtora que não esperou pela polícia e foi atrás de suas 12 vacas e as encontrou a 90 quilômetros. Essa o produtor Clair Breyer e a esposa Ivani de Chavantina vão gostar. Oeste Rural, oferecimento... O Sesc Sescope, Serviço de Aprendizagem do Cooperativismo. Água limpa poços, perfuração de poços profundos. Nova geração da Ford Ranger na concessionária Irmãos Esperanzil. Engetron Engenharia, equipamentos e soluções em energia solar. E Piazza Tratores, concessionária New Holland. Na hora de desenvolver seu projeto de energia solar, escolha a empresa comprometida com o melhor resultado. Aqui, na Engetron Engenharia, nos preocupamos com o seu projeto do início ao fim e trabalhamos para garantir seu conforto durante todo o processo. Venha fazer parte da fonte de energia que mais cresce no mundo. Solicite seu orçamento agora mesmo.
Nas lojas Ceraçá tem toda a linha de eletrodomésticos e materiais para construção e reformas, variada linha de lustres de cristal, ventiladores, fornos elétricos e micro-ondas, fogões a lenha, inúmeros modelos de rádios, cortadores de grama e muito mais no Natal Ceraçá. 7 lojas para atender seus milhares de clientes neste Natal e Ano Novo. O futuro hídrico só é possível se deixarmos um resultado positivo das nossas ações como nosso legado. Com experiência de mais de uma década, nós da Água Limpa somos referência em realizar soluções completas na perfuração, instalação e assistência de poços artesianos, unificando excelência, inovação e sustentabilidade. Atuamos em toda a região sul do país, firmando compromissos diários, trabalhando no que acreditamos e evoluindo sempre. Água Limpa Poços Artesianos. Um novo capítulo da história automotiva do Brasil. É a nova geração da Ford Ranger, a raça forte sobre 4 rodas. A nova Ranger é pura adrenalina. Prepare-se para uma experiência única ao volante, com potência e versatilidade que vão além das suas expectativas. Visite a concessionária Ford Irmãos Esperandil em Chapecó e Xanxerê e seja um dos primeiros a viver essa emoção. No trânsito, escolha a vida. O furto de gado tornou-se literalmente um pesadelo para os agropecuaristas gaúchos. Na última parte desta reportagem produzida pela TV Record de Porto Alegre, veja o que aconteceu com uma produtora da Grande Porto Alegre. No programa de hoje, vamos conhecer a história da Angélica, uma criadora de Viamão, cidade da Grande Porto Alegre, que foi vítima de furto de suas 10 vacas. Eu e os meus irmãos, a gente sempre lida, com gado, e foi numa sexta para sábado, nós ia lidarmos no sábado, e antes de a gente lidar, o meu irmão mais novo me ligou e perguntou se eu estava no campo. Eu disse que não. Ele disse, mas a porteira está aberta. Daí eu corri aqui, vim de caminhonete aqui no campo, olhei, a porteira realmente estava aberta e tinha a pegada que tinha encostado um caminhão na mangueira. O município de 257 mil habitantes teve 59 ocorrências desse tipo de crime. A delegacia especializada mais próxima é a de Camaquã, a 140 quilômetros. Angélica percebeu que teria que investigar o roubo por conta própria. A gente começou a procurar, eu e os meus irmãos, e ali a gente foi de pista em pista, porque como era final de semana, a polícia realmente daqui não estava trabalhando. Ela e os irmãos estão dando continuidade ao trabalho do pai. Juntos, eles tocavam um pequeno rebanho de 10 cabeças. Todos os animais foram levados. Mas a família tinha uma informação preciosa. A gente começou por câmeras e pegar as imagens até onde o caminhão estava indo, até a gente descobrir que caminhão era, Dos vizinhos? De vizinhos, de diversos estabelecimentos que nos ajudaram. Uns queriam, outros não, por medo, Mas a gente foi fazendo a nossa investigação. Graças a essas imagens de circuito, Angélica reconstituiu o trajeto completo do caminhão que levava as vacas. Elas estavam num terreno fechado, numa pequena propriedade, com barro, assim. Estavam as 10 ali. Estavam sem comida, mas tinha um coxo ali. De repente eles botavam comida, de repente para engorda, para carnear. Foram 32 dias de buscas até conseguir todas as imagens e o endereço onde o gado estava escondido. Ah, não, elas decaíram bastante, com certeza, Porque elas são acostumadas com pasto, mas elas estavam bem, assim. Os animais estavam em Nova Hartz, cidade a 90 quilômetros ao norte de Viamão. A Brigada Militar nos deu apoio lá. Contratei um caminhão, a gente carregou e trouxemos elas de volta. Com as informações da Angélica, a Polícia Civil fez uma operação que desmantelou uma quadrilha de abigeato que atuava na região metropolitana de Porto Alegre.
O abigeatário e outros 12 integrantes da quadrilha foram presos em novembro do ano passado em Gravataí, na Grande Porto Alegre. Tem alguma coisa ou não tem? Seu policial, o que tiver é meu. Tá, mas tem ou não tem? Nada, simplesmente nada. Droga, nada? Nada, pode botar a casa abaixo. Pode botar uma camisa, pode botar o bermudinho, posso botar uma cueca, pode, tudo seria. De quem é caso? Ele negou qualquer envolvimento nos crimes. O senhor tem a dizer sobre esses crimes que a justiça está mandando prender o senhor? Tem bastante vaca aí dentro, tá cheio de vaca aí. O senhor não... Tem que levar as vacas, chamar um caminhão pra levar as vacas. Não roubou nenhum animal. Vamos, cadê as vacas? Não sei de nada. Na justiça eu respondo. O gado roubado ia parar em fazendas de receptadores. Pega o documento do caminhão. Só nesta propriedade foram apreendidos 76 animais sem documentação. Vocês compraram de quem? Isso é com o meu marido aí que compra. A gente comprou na Remate. Vocês não têm nota então dela? Não, mas não é todo. Não, todos. Angélica é uma exceção. Pouquíssimas vítimas recuperam os animais com vida. Não é fácil tu ter uma criação de gado, tu tem vários gastos, tu tem preocupações, aí tu tem que te preocupar mais com esses abigeatos, né? Então, eu acho que a nossa união fez com que a gente encontrasse elas. Realmente um pesadelo sem fim para os pecuaristas. Veja a seguir. Fenômeno El Niño poderá provocar a maior redução da safra de grãos dos últimos 40 anos, garantem os técnicos e economistas. Depois dos comerciais. Oeste Rural. Oferecimento o Sesc Sescope, Serviço de Aprendizagem do Cooperativismo. Água Limpa Poços, perfuração de poços profundos. Nova geração da Ford Ranger na concessionária Irmãos Esperandil. Engetron Engenharia, equipamentos e soluções em energia solar. E Piazza Tratores, concessionária New Holland. Um novo capítulo da história automotiva do Brasil. É a nova geração da Ford Ranger, a raça forte sobre 4 rodas. A nova Ranger é pura adrenalina. Prepare-se para uma experiência única ao volante, com potência e versatilidade que vão além das suas expectativas. Visite a concessionária Ford Irmãos Esperandil em Chapecó e Xanxerê e seja um dos primeiros a viver essa emoção. No trânsito, escolha a vida. Fazer trilha e viajar com chuva exige prudência e bons faróis. A Urutu tem baterias Moura e Eliar, conserta motor de partida e faz revisão do sistema elétrico. A Urutu tem aparelhos de última geração. Passe na Urutu, na General Osório, em Chapecó. As baterias de 7 vidas. A Perfil Estofaria oferece aos motoristas e empresários do transporte rodoviário ampla área para manobras e estacionamento para aferição e conserto de tacógrafos, com aparelhos eletrônicos de última geração aprovados pelo Inmetro. Venha conhecer nossas amplas instalações na Avenida Leopoldo Sander. Perfil Estofaria, aferição e conserto de tacógrafos na Avenida Leopoldo Sander. Telefone 3323-9855 em Chapecó. A concessionária New Holland Piazza Tratores tem promovido dias de campo para mostrar aos produtores rurais a tecnologia superior de suas colheitadeiras CR e TX. Estou 30 anos mexendo com a New Holland e cada vez estou renovando sempre as máquinas melhor. Até todo mundo está usando a minha máquina ali para ver o que é uma tecnologia diferente um pouco, né? Nós estamos aqui com 2 máquinas fazendo demonstração para eles entenderem da máquina. A maioria tem, bastante gente tem New Holland, né? E com isso eles vão aprender mais o que é que a máquina tem. Durante as próximas colheitas, Piazza Tratores estará com sua equipe de plantão para dar assistência aos clientes New Holland de sua região de abrangência. Na hora de desenvolver seu projeto de energia solar, escolha a empresa comprometida com o melhor resultado. Aqui, na Engetron Engenharia,
Nos preocupamos com o seu projeto do início ao fim e trabalhamos para garantir seu conforto durante todo o processo. Venha fazer parte da fonte de energia que mais cresce no mundo. Solicite seu orçamento agora mesmo. Não importa a marca ou modelo do seu veículo, uma hora ele vai precisar da assistência da Urutu Elétrica e Baterias. Baterias Moura é muito mais bateria. Consertos de motor de partida, alarmes, vidros elétricos e presta socorro onde você estiver. Urutu Elétrica, na General Osório, em Chapecó. As baterias de 7 vidas. O programa Oeste Rural consolida cada vez mais a sua audiência aos domingos às 8h30 da manhã. É a hora do café ou chimarrão e de conhecer as novas tecnologias para o agro e a opinião dos técnicos e produtores rurais. Oferecimento: o Sesc Sescope, Serviço de Aprendizagem do Cooperativismo. Água Limpa Poços, perfuração de poços profundos com equipamentos de alta tecnologia. Nova geração da Ford Ranger na concessionária Irmãos Esperandil, Chapecó e Xanxerê. Engetron Engenharia, equipamentos e soluções em energia solar. E Piazza Tratores, concessionária New Holland para Chapecó, Xanxerê e Abelardo Luz. Os efeitos do fenômeno El Niño poderão provocar a maior quebra de safra dos últimos 40 anos. É o que prevêem os técnicos e economistas. Veja na matéria do programa Agrocultura. O mundo e os extremos. Ora sol escaldante com recorde nas temperaturas. Ora chuvas intensas. Efeito das mudanças climáticas que afetam diretamente o agronegócio brasileiro. O fenômeno El Niño, por exemplo, o aquecimento atípico das águas do Oceano Pacífico, é prova disso. O homem do campo já ligou o sinal de alerta. Nós estamos com uma previsão de menor produção, por exemplo, de feijão, uma produção menor, com efeitos na produtividade menor da soja, menos milho por causa da segunda safra que está atrasada. Sem dúvida alguma, nós teremos um prejuízo na produção brasileira 2023-24 comparado a 2022-2023. Isso é muito preocupante. Com a avicultura não é diferente. O frango, por exemplo, ele precisa de uma temperatura mais amena. E essa nova realidade de hoje em dia, ela vem sendo essas temperaturas cada vez mais altas e esse calor intenso tem trazido muitos prejuízos, tanto financeiros, decorrente da alta mortalidade, conversão alimentar mais elevada, quanto principalmente em relação ao bem-estar animal. A falta de chuva no centro-norte do Brasil também preocupa os pecuaristas, afinal, a região concentra grande parte do rebanho brasileiro e pode faltar alimento para o gado. Quando a gente tem uma pluviosidade menor, pensando num sistema aqui do Brasil que é praticamente todo feito através de forragem, a gente vai ter uma produção de forragem menor, visto que essa pluviosidade menor causa isso. Assim, nós vamos ter que buscar alternativas, buscar soluções e estratégias durante esse período para poder sanar essa deficiência de água. Os desafios realmente são grandes e uma saída apontada por especialistas para amenizar todos esses efeitos das mudanças climáticas é apostar cada vez mais em manejo sustentável, ciência e tecnologia. Precisamos desenvolver tecnologias que tenham maior capacidade de resiliência frente à variabilidade climática extremas. Então, inovação tecnológica, pesquisa de ponta, desenvolvimento de tecnologia, práticas de manejo de cultivo, cultivares mais tolerantes tanto ao calor quanto aos estresses hídricos são fundamentais. Essa é a base, isso é o que a pesquisa agrícola tem procurado fazer. Até porque os efeitos do El Niño tendem a piorar daqui para frente. O El Niño ainda não atingiu força total, o que deverá ocorrer entre os meses de dezembro e janeiro,
com um patamar de Super El Niño, que é uma convenção de meteorologistas do mundo inteiro, quando o aquecimento supera os 2 graus, 2,5 graus nessa região do Oceano Pacífico Equatorial. E outra variável importante e diferente nesse ano de 2023 é que não só o Oceano Pacífico está mais quente, mas todos os oceanos do planeta, a gente olhando aqui, predomina esses tons de cor mais no vermelho e no amarelo, que indica que a temperatura dos oceanos está acima da média em todo o globo terrestre. Talvez a gente não consiga repetir os volumes do ano passado, mas nós vamos plantar, vamos produzir a melhor safra que a gente puder. Precisamos não só produzir para a população brasileira, mas nós temos um compromisso com o mundo, então nós temos uma responsabilidade muito grande com o planeta. O seu Dálcio adiou o plantio do arroz na propriedade dele em Rio do Sul, mas ainda assim a lavoura não escapou de ficar submersa na enchente. Então eu procurei plantar depois do último evento, né? Mas mesmo assim, veio outro. A situação é a mesma enfrentada por diversos agricultores no Alto Vale. Muitas culturas acabaram prejudicadas. Diante desse cenário, a Cravil e outras entidades ligadas ao meio rural traçaram ações para minimizar os impactos desses prejuízos aos produtores. Já gira uma perda em torno de 700 milhões só nessa área da agropecuária. Chegamos à conclusão que nós tínhamos que buscar algumas soluções, vamos dizer assim, que pudessem ajudar o agricultor a minimizar, né, os problemas. Outras culturas afetadas incluem a soja, onde a produção média está em torno de somente 30%, e o trigo, onde cerca de 70% da produção foi afetada. Além disso, a Cravil ainda lida com as próprias perdas comerciais da cooperativa. Sobre esse assunto, ouvimos a opinião de Ivan Baldiceira, que acompanha o clima na nossa região na condição de pesquisador da IPAGRE-CEPAF, exibida no último domingo. Então a gente tem verificado as alterações de clima nesses últimos anos. De fato, está havendo eventos extremos de clima, né? De chuvas principalmente concentradas, de temperatura elevada, né? Ou às vezes muito frias, muito baixas, né? Esse ano tem sido um ano muito atípico, é um ano de El Niño. E eu sempre tenho dito que ano de El Niño é ano de chuva e ano de chuva é bom. Mas esse ano está muito mal distribuído, está muito estranho mesmo, né, o clima, né? Você tem os eventos extremos, chovendo muito, né? O mês de outubro fechou com mais de 600 milímetros, né? Foi o mês mais chuvoso aqui nesses 48 anos, né? E para frente nós temos aí possibilidade de estiagem no mês de janeiro, fevereiro, né? Então está realmente complicado nós fazermos agricultura no Brasil e aqui em Santa Catarina sem um seguro agrícola adequado. A situação realmente é preocupante e somente um seguro agrícola poderá reduzir eventuais prejuízos climáticos, conforme disse aí Ivan Baldiceira. E esta edição do Oeste Rural termina aqui, mas você poderá revê-la no canal YouTube. Digite Oeste Rural e a data de hoje e reveja também outros programas. Obrigado pela companhia e um bom domingo a todos.